Então, a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune, extremamente prevalente na população geral, atinge boa parte da população, principalmente mulheres. Já tem estudos que estimam que até 17,3% da população feminina tem a tireoidite Hashimoto. E a gente de todo tipo, né? Vocês viram aí, a gente famosa, a gente simples, gente igual eu, gente igual você, gente de todos os lugares do mundo. E o que que essa doença faz? Ela causa uma queda drástica na qualidade de vida. E é por isso que eu estou aqui, para discutir esse importante assunto que é a tireoidite Hashimoto. E como é que vai ser hoje? A gente vai ter uma abordagem geral sobre a tireoidite Hashimoto, com foco com perguntas no final. É importante vocês entenderem como é que funciona o Zoom, que é essa plataforma que a gente está. Existe um chat aí do lado que vocês podem fazer perguntas. O microfone vai ficar fechado, a câmera deve ficar aberta, porque aí vocês focam, fazem concentram muito mais. E eu quero ver todos, mas não é só para ver todos, é porque as pessoas, quando estão com a câmera aberta, elas conseguem focar um pouco mais, porque não distrai, não vai fazer outras coisas. Quando quiser fazer pergunta lá no final, levanta a mão e a Jade, da equipe, vai liberando um a um, tá? Então, para você não perder nada, papel e caneta na mão, para você fazer a anotação, relembrando, durante a aula, microfone fechado, perguntas pelo chat, e no final a gente vai abrir o microfone para perguntas diretas. E nas perguntas, por favor, sejam objetivos. Você fala o nome, fala de onde é que é, onde mora, e uma pergunta simples e direta, para que ter oportunidade para as outras pessoas também fazerem perguntas, tá? Então, nosso combinado é esse. Então, hoje a gente está fechando um ciclo, uma apresentação de mais um conteúdo sobre doença de Hashimoto, com foco nas perguntas do final. A gente vai abrir depois espaço para uma nova turma de mentoria, que a gente vai começar em novembro. E o que que eu vou fazer hoje? Um conteúdo aprofundado, um conteúdo sobre tireoidite, que eu tenho falado, um conteúdo inovador. E no final a gente abre a oportunidade para essa mentoria. Eu vou acompanhar algumas poucas pessoas até o próximo ano, até lá para abril, eu acho, que termina essa próxima turma que vai começar. Quem tiver dúvida, aproveita para esclarecer hoje. Se continuar com dúvida, tem muito conteúdo disponível no YouTube, no meu canal sobre tireoidite, com essa visão que eu desenvolvo. E quem entrar para a mentoria, não se preocupe com as dúvidas que a gente vai estar acompanhando de perto. Antes de decidir se vocês vão confiar em mim, no que eu vou falar ou não, eu vou falar rapidamente quem eu sou. Meu nome é Rogério Leite, eu sou médico, sou professor universitário desde 25 anos de idade, eu comecei muito, muito cedo. Com 25 anos de idade, eu já tinha feito a primeira especialização, que foi em cirurgia geral. Então, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz especialização em cirurgia oncológica, depois especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, depois eu fiz especialização em endocrinologia funcional e prevenção, uma pós-graduação das doenças relacionadas à idade, e próximo ano estou fazendo quase 30 anos de medicina. Recentemente saí, fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e tenho um foco muito grande na cirurgia da área de cabeça e pescoço. Apesar de ser um currículo resumido, eu tenho certeza que você não quer saber disso, né? Você quer saber como é que você vai fazer para ter mais disposição, você quer saber como é que você vai fazer para melhorar os sintomas que te incomodam tanto, você quer saber como é que você vai fazer para ter uma vida mais plena, uma vida mais produtiva. Por quê? Porque a gente sabe que uma pessoa saudável, ela tem milhões de sonhos, ela quer muita coisa da vida, mas uma pessoa doente só quer ficar bem. Então, por conta disso, eu quero apresentar para vocês, logo de cara, uma pessoa importante na história da medicina. Essa pessoa, um médico que inspirou praticamente toda a história da medicina, é Hipócrates, mais ou menos 2.500 anos atrás. E ele dizia uma coisa que é muito marcante. Ele dizia que todas as doenças começam no intestino. Todas. E o que é o intestino? O intestino é uma parte do tubo digestivo. O tubo digestivo é composto por boca, esôfago, depois vem o estômago, aí vem o intestino delgado, delgado, que é a sede dos problemas relacionados à tireoide, e aí vem o intestino grosso. Então, o esôfago, o estômago, ele pode ser avaliado muito facilmente através de uma endoscopia, por exemplo. O intestino grosso, ele pode ser avaliado através de uma colonoscopia, que é um exame que se faz um preparo e faz a endoscopia digestiva baixa ou colonoscopia. Já o intestino delgado, a gente tem aproximadamente 7 metros de extensão e ele é praticamente cego
do ponto de vista de avaliação dos exames. A gente não tem um exame que chega lá no intestino delgado e avalia, vê como é que ele está, e vê como é que está a situação, como é que está a absorção. E a gente tem uma área de absorção absurda no tubo digestivo, no intestino delgado. Então, o nosso combinado é o seguinte: toda vez que eu estiver falando em intestino, eu estou falando intestino delgado, intestino fino, que algumas pessoas conhecem. Então, intestino, quando eu falar intestino, é intestino delgado. Responsável pela absorção nos nossos alimentos, tá? Então, ele é feito de microvilosidades, que são essas projeções onde você tem a vascularização e várias células, e essas velocidades, essa parede, funciona como uma barreira intestinal física, uma barreira intestinal química e uma barreira intestinal imunológica. Lembrando que 70% do nosso sistema imune está aqui no tubo digestivo. 70%. Ou seja, é extremamente importante a relação entre o intestino e o sistema imune. E aí tem gente que vai falar bem assim: ah, mas eu tenho problema na tireoide, mas eu não tenho problema no intestino. E aí vem a primeira decepção, né? Na verdade, tem sim. Porque os estudos mais modernos, eles associam muito a saúde intestinal com a saúde de uma forma geral e também com a saúde da tireoide. O intestino é a maior superfície de contato entre o meio interno e o meio externo. Então, se a gente está falando em alguma coisa que vem de fora, este alguma coisa vai passar pelo intestino. Isso significa que uma doença do intestino é uma doença do corpo inteiro. Não dá para poder achar que não é assim. Para pensar na seguinte situação: você tem um órgão, que é o intestino delgado, que tem mais ou menos uns 7 metros de comprimento, 7 a 9 metros. Neste órgão está mais ou menos 70% do seu sistema imune, das suas células imunes. Esse órgão é responsável pela absorção de nutrientes. Esse órgão é praticamente invisível para a grande maioria dos exames. E aí você está preocupado com colesterol? Presta atenção. O seu intestino alterado, ele provoca uma inflamação no corpo inteiro. Isso agride artérias, isso agride veias. E aí você infarta com colesterol normal. Um estudo americano que estudou 137 mil pacientes internados em hospitais de 2000 a 2006 por conta de problemas relacionados a coração e infarto, mostrou que quase 75% dos infartos tinha colesterol normal. 75% dos infartos com colesterol normal. Veja o tanto que isso é significativo e veja como o nosso amigo Hipócrates, há 2.500 anos atrás, já tinha razão de alguma medida em falar que todas as doenças começam no intestino. Por quê? Porque um corpo inflamado é um corpo doente. E um corpo inflamado, ele favorece infecções. Cândida, por exemplo, candidíase, essa é uma dessas infecções oportunistas. A gente fez um conteúdo aqui, uma live, né, que está no YouTube, falando sobre a questão de candidíase intestinal, ou seja, falando da supercrescimento de cândida a nível do intestino. E, de uma forma geral, o que a gente sabe é que se você está com um problema no intestino, você pode estar com problema em todo o corpo. E aí eu tenho uma pergunta para você, porque já que a gente está falando de doença, que é o seguinte: por que será que as pessoas adoecem? Por que as pessoas, de uma forma geral, ficam doentes? E aí tem muitas discussões a esse respeito. Uma das primeiras discussões é que está associado a fatores genéticos. Ou seja, algumas pessoas têm alguma predisposição genética para determinadas doenças. Imagina a saúde como um elo, onde existe um elo que é mais frágil, outro que é mais ou menos, outro que é mais forte, outro que é muito forte. Então, eu sempre faço a analogia que tem um elo que é de papel, outro que é de um plástico fraco, outro elo que é de um plástico mais forte, uma borracha, um ferro e um aço. Então, a hora que você tensiona, e essa tensão vem com a idade, com o estilo de vida, onde que o elo arrebenta? No mais fraco. Esse que vai arrebentar. Então, a hora que você vai lá e fortalece isso, qual que é o próximo que está mais fraco?
Então, ele vai aguentar mais, mas vai também arrebentar em um outro ponto. Então, o fator genético é um fator importante como causador das doenças. Mas e fatores ambientais? Tem alguma influência? Lógico. Se você vive em ambiente insalubre, se você vive em ambiente contaminado, se você vive em um ambiente altamente poluído, você tem muito mais chance de desenvolver doença. Então, fatores ambientais são realmente importantes. Aquilo que você come, estilo de vida, como é que você vive, são importantes. Estilo de vida, se você é estressado, se você não dorme direito, se você tem um monte de alterações, se bebe muito, o estilo de vida é fundamental para o seu nível de saúde. Mas, na verdade, o que acontece é que todos esses fatores, de alguma forma, se juntam para poder causar aquilo que a gente conhece por doença. E aí surge aquela questão de sempre, que já se discutiu há muito tempo, que é a questão onde a gente é, de alguma forma, refém da nossa genética. Mas a pergunta é essa: será que somos realmente reféns da nossa genética? Será que isso é verdade? Vamos entender um pouquinho o que é genética. 99,9% do nosso DNA é idêntico em todas as pessoas. Isso independente da origem. Se essa pessoa está aqui, se essa pessoa está do outro lado do mundo, independente da parte étnica, as diferenças estão no restante 0,1%. É esse 0,1% diferente que vai determinar todas as características únicas que a gente tem. Vai determinar todas as variações individuais. Se a genética é tão parecida, então por que que a gente não tem as mesmas doenças? A gente não tem as mesmas doenças por um fator chamado epigenética. É algo que está acima da genética. E o que que é a epigenética? Na verdade, a epigenética ela pode ser considerada como um conjunto de informações que determina a ativação ou a desativação dos genes. Isso vai definir se esses genes vão se manifestar ou não. Você pode ter, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, uma pele muito clara, e você pode ter um histórico de câncer de pele na família. Está lá a sua genética, mas você nunca sai no sol. Se você nunca sai no sol, não existe um estímulo químico, um estímulo físico para essa predisposição, ou seja, isso não é ativado. A pergunta é o seguinte: será que você vai ter câncer de pele mesmo tendo a pele muito clara? Então, aí a gente vê a importância do estilo de vida, da epigenética, no fator câncer. Quando ocorreu uma grande migração de japoneses para os Estados Unidos, principalmente na década de 70 e 80, o que aconteceu? Os japoneses que não tinham determinado tipo de câncer lá no Japão passaram a ter câncer nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles mudaram o estilo de vida. Então, isso é extremamente importante. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? Como é que a gente sabe sobre essa questão genética toda? Por conta do projeto Genoma, que aconteceu entre 1990 e 2003, onde cientistas de diversos países, inclusive o Brasil, fizeram o sequenciamento genético humano. E aí chegaram a conclusões que nós temos aproximadamente 25 mil genes ativos, e identificou vários genes associados a diversas doenças, e mostrou também que apenas 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários, associados à genética. Achava-se que era um absurdo, todos os tumores malignos dependiam da genética, e percebeu-se que não é bem assim. Por quê? Porque 90% dos casos de câncer são decorrentes de fatores ambientais. Muito bem. Se as suas doenças são mais dependentes de fatores ambientais do que da genética, a gente chega à conclusão de que você não é refém de sua genética. Mas por que eu estou falando de genética se nosso assunto é tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune? Porque para que você tenha a tireoidite Hashimoto, você precisa de três fatores fundamentais. Você precisa da predisposição genética, você precisa da permeabilidade intestinal, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, e você precisa de gatilhos que disparam o processo autoimune. Ou seja, vou deixar claro, apesar da predisposição genética, se você tem Hashimoto, você tem uma predisposição genética, você não é refém disso. Mas eu não posso mudar a predisposição genética. Isso é imutável. Então, se eu não posso controlar a predisposição genética, eu tenho que controlar os outros dois fatores se eu quero controlar o Hashimoto. E quais são os outros dois fatores? Quais os caminhos que a gente tem para curar a permeabilidade intestinal?
Quais são as estratégias que a gente tem para bloquear ou minimizar, anular ao máximo os gatilhos? Então, preste atenção, porque toda a evolução do tratamento que eu proponho para você, resumindo os principais estudos dos últimos 15 anos, considerando o que tem de mais moderno sobre esse assunto, vocês já viram assuntos discutidos como esses ultrapassados, não tem o que fazer, blá, 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 essas coisas todas. Tudo isso se baseia nesses dois aspectos, que é a questão da permeabilidade intestinal e os gatilhos que dispara o processo autoimune. É isso que a gente vai discutir hoje. Mas vamos entender um pouquinho como é que a gente está em relação a isso. Que conhecimentos que vocês têm a respeito da tireoidite Hashimoto? Você já fez pesquisa? Você já tem diagnóstico? Já fez algum tratamento? Alguém da família tem? Você acha que tem, mas não comprovou? Ou será que você já tentou algum tipo de tratamento? Então, existem, na verdade, várias situações onde as pessoas se colocam em relação à tireoidite Hashimoto. Aquela situação onde ela não sabe o que está acontecendo, e eu queria fazer uma enquete para vocês, mas não sei onde é que está. Queria fazer umas perguntas. Ela não sabe o que está acontecendo. Existem aquelas pessoas que têm tireoidite, aliás, têm hipotireoidismo, mas não sabe se isso veio da Hashimoto. Existem pessoas que ouviram falar e por conta disso acha que tem alguma coisa acontecendo. No fim das contas, o nosso mais comum paciente pode ser homem, mas geralmente é uma mulher jovem, uma mulher de meia idade. Essa mulher tem vários sintomas compatíveis com Hashimoto. Essa mulher já passou por vários médicos. Algumas já fizeram exames que comprovaram que tem tiroidite, anti-TPO e antitiroglobulina elevado, que são aqueles anticorpos que vocês já viram em outros assuntos que já expliquei sobre isso. Às vezes ela usa hormônio tiroidiano, outras vezes não. E essa mulher tem uma dor, porque ela quer fazer alguma coisa para melhorar a saúde. Porque ela não está se sentindo bem, ela não sabe por onde começar, porque faltou orientação médica, e quando ela vai procurar ajuda, eles dizem que não tem o que fazer, porque é assim mesmo. E aí você é, na verdade, convidada a sofrer a vida inteira sem nenhum tipo de tratamento. Então, essas pessoas são as pessoas que mais sofrem, porque se sentem mal, mas não sabe exatamente o que que é. Não sabe exatamente o que está acontecendo. Acha que tem problema da tireoide, mas não tem certeza. Ou até sabe que tem problema na tireoide, mas não sabe se o problema é tireoidite Hashimoto. Tem nódulos às vezes, não sabe se tem Hashimoto junto ou não, não sabe se o problema é outra coisa, não sabe se está associado à menopausa ou não. A verdade é que essa pessoa não encontrou ainda a resposta adequada, apesar de todos os médicos que ela procurou. E essa pessoa às vezes tem muitas informações. Ela pesquisa, procura, está sofrendo, precisa de alguma saída. Mas as informações elas são desencontradas, muitas vezes são desconexas. E essas informações, sabe o que acontece? A maioria das vezes traz mais incertezas do que certeza. E qual que é a dor dessas pessoas? Essas pessoas é que mais precisam de ajuda, porque é quem mais sofre, principalmente que não sabe direito o que tem. E as dúvidas acabam piorando o sofrimento, por quê? Porque a imaginação, ela não tem limite. Você sempre vai imaginar que algo pior vai acontecer, e é algo muitas vezes pior do que a realidade. E aí, eu tenho uma pergunta para você, que parece com essa mulher que eu acabei de descrever. Pode ser homem, mas a maioria das vezes é mulher. O que que você sente? Na verdade, a pergunta é outra. Do que você quer se livrar? Essa é uma pergunta importante. Na verdade, é uma pergunta fundamental. Você quer se livrar da fadiga, do cansaço excessivo, mesmo quando você tem um período de descanso aparentemente adequado? Sabe aquela situação que na segunda-feira você está pior do que na sexta-feira? Que você sente que não descansou suficientemente? Sabe aquela situação de aumento de peso inexplicado, que você não tem uma mudança significativa da dieta, mas ganha peso, você até faz exercício, mas não tem resultado? É isso que você quer se livrar? Ou será que você quer se livrar da sensação de frio? Mesmo em ambiente que está com temperatura normal, está todo mundo se sentindo bem, mas você está com frio, está desconfortável. Ou será que o intestino que não funciona direito?
mesmo com dieta, mesmo com medicação. Será que a pele está seca, decorrente da alteração da função hormonal? Queda de cabelo, afinamento capilar? Esses são alguns dos sintomas de Hashimoto. Mas tem um detalhe: o Hashimoto é diferente de pessoa para pessoa. Sem contar que a mesma doença tem fases diferentes. Existem 5 fases da tireoidite Hashimoto. 5. Que fases são essas? A gente vai explicar daqui a pouco. Você sabe em que fase que você está? Qual a fase da tireoidite Hashimoto que está, se é que você tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto? Muito bem. Na fase 1, o que você tem? Predisposição genética. Então, a tireoidite ela tem 5 fases. Ela tem a fase 1, onde você tem, só tem a predisposição genética. Mas como é que você sabe que tem predisposição genética? Ah, todos os seus parentes têm, então você tem de alguma forma. Então é a fase 1. Você sente alguma coisa? Nada. Tem alguma alteração? Nada. Tem algum exame alterado? Nada. Tá tudo certo. Fase 1. Melhor fase para você falar assim, não, eu tenho que alinhar minha vida porque eu tenho aqui uma chance de desenvolver a doença. Você não fez nada, você vai para a fase 2, onde você tem o aumento dos anticorpos antitireoide, anti-TPO e antitireoglobulina. E aí você vai no médico, ele fala assim, vamos dosar os hormônios da tireoide. Os hormônios estão normais. Ele fala assim, não, fica tranquilo, o dia que piorar, aí você volta para a gente usar o hormônio. Fase 2, ótima fase para tratar. Porque aí você está tendo, ó, faz assim, o negócio levanta. Sobe os balões. Ótima fase para tratar, porque aí você não tem nada ainda. Não resolveu, você vai para a fase 3. O que tem na fase 3? Hipotireoidismo subclínico. Começa a subir o TSH, mas o T3 e o T4 ainda estão normais. Muitos endocrinologistas ainda não tratam, mas você já tem sintoma. Não resolveu, você vai para a fase 4 da doença. Hipotireoidismo franco. Está faltando hormônio. Aí eles falam, ótimo, tá tudo certo, tá faltando hormônio, agora vamos repor e vai ficar tudo bem. O problema é que não fica tudo bem, porque você repõe o hormônio, melhora do hipotireoidismo, mas não trata a tireoidite que está evoluindo. E a evolução da tireoidite sem tratamento vai fazer o quê? Levar para a fase 5, que é onde ocorrem outras doenças autoimunes. Entendendo a situação nesse formato, o que que a gente entende que seja a tireoidite Hashimoto, que é essa doença autoimune? A tireoidite Hashimoto é a primeira doença autoimune descrita, aceita pela medicina. É uma doença onde ocorre um processo autoimune que ataca a tireoide, levando a processo inflamatório e destruição de células tireoidianas. De onde é que saiu isso? Hakaru Hashimoto era um médico japonês que, em 1912, descreveu a tireoidite linfocítica crônica. Ele fez a dissecção de 4 casos apenas e percebeu que existiam alterações na anatomia patológica dessa tireoide, mostrando um processo inflamatório crônico. Ele publicou isso numa revista americana, que na época, americana não, uma revista alemã, que na época era a base científica do mundo, estudou na Inglaterra, na Alemanha. Quando explodiu a guerra, ele voltou para o Japão e depois teve uma vida simples, morreu muito cedo, aos 52 anos de idade, aproximadamente, sem ser reconhecido como sendo o descobridor desse tipo de doença. Então, na verdade, tem Hashimoto quem pode. Por quê? Muito simples. Existe a necessidade de condições fundamentais para você desenvolver Hashimoto. Quais são essas condições? Basicamente, 3 pontos que eu já falei e vou repetir. Primeiro deles, a predisposição genética. Segundo, a permeabilidade intestinal. Terceiro, os gatilhos autoimunes. É um banquinho de 3 pernas, você tem que ter os 3. Se não tiver os 3, você pode ter até predisposição, mas não vai desenvolver. Se você tiver predisposição, o intestino estiver ótimo, não tiver os gatilhos, vai ficar ótimo, não vai desenvolver doença. O problema é que, de repente, é um banquinho que você detona as 3 pernas. E aí, desmonta. Muito bem. Como é que é essa questão da predisposição genética? A genética só é suficiente? Já sabemos que não. Ela é suficiente para te deixar na fase 1, no ponto de desenvolver a doença. Mas não basta a genética. Nós temos que ter também a permeabilidade intestinal. E o que é isso? Vamos entender o que é o intestino permeável.
Como nós combinamos, quando eu falo intestino, estou falando intestino delgado. Esses mais ou menos 6, 7, 8 metros que tem de intestino entre o estômago e o intestino grosso. Responsável por toda o nosso processo de digestão, responsável pela absorção de nutrientes, responsável por boa parte do seu sistema imune e o contato com o exterior. Na esquerda, a gente vê aqui, nessa imagem, as células intestinais alinhadinhas, uma do lado do outro. Aqui, ó, tem um ZN aqui, que significa o quê? Significa zinco. Se você tiver deficiência de zinco, esse espaço aí se abre. Do lado direito, nós temos o intestino inflamado. E o que acontece com o intestino inflamado? Essas células, elas se afastam. Se afastando, cria lacunas, cria espaço entre as células do intestino. E aí as toxinas, pedaços de alimentos mal digeridos, proteínas não digeridas adequadamente, que estão na luz do intestino, são absorvidas e caem na circulação sanguínea. Até aí, até que o estrago não está tão feio, porque às vezes o corpo consegue um certo equilíbrio. Mas aí vem a questão dos gatilhos autoimunes. Que gatilhos são esses? Antiácidos, selênio baixo, estresse psicológico, intolerância alimentar, vitamina D baixa, anticoncepcionais, antibióticos, glúten, iodo em excesso, processos inflamatórios, toxinas, estresse físicos. Tem um monte de possíveis gatilhos autoimunes. E tem mais um detalhe: esses gatilhos autoimunes são individualizados. Isso significa que você pode ter tiroidite Hashimoto e ter determinado grupo de gatilhos, a sua irmã gêmea pode ter tiroidite Hashimoto e não ter os mesmos gatilhos. O estresse que estressa você pode ser que não seja o estresse que estressa sua irmã ou sua filha ou sua tia. Então, são gatilhos individualizados. Isso é extremamente importante para vocês entenderem. Então, quando a gente junta a predisposição genética, junta o intestino permeável, que é essa peneira mais aberta, e junta os gatilhos autoimunes, nós temos aí um prato cheio para se desenvolver a tireoidite Hashimoto. Qual que é a sequência? Muito fácil. Você tem a predisposição genética, que já está embutida em você de alguma forma no seu gene. Você tem uma inflamação que leva a uma alteração desses espaços entre as células. Entra a toxina aí, o alimento que você é sensível. Isso vai para o corpo, estimula o seu sistema imune. Você produz anticorpos, diversos deles, e alguns desses anticorpos são anticorpos que atacam a tireoide. Atacando a tireoide, você passa a destruir células da tireoide, inflama a tireoide e com o tempo você desenvolve hipotireoidismo. Aí vem o bonitão e fala assim: beleza, vamos dar o hormônio tireoidiano para você que vai ficar tudo bem. Melhora? Melhora. Se você tiver com falta de hormônio, vai melhorar. É suficiente? Não. O hipotireoidismo é tratado com hormônio tireoidiano. A tireoidite Hashimoto não. E aí quais são as consequências disso? Cansaço crônico, frio excessivo, queda de cabelo, desconforto no pescoço, que dá uma certa sensação de compressão, ganho de peso, intestino preso, irritabilidade, alterações do sono, depressão. E aí vem a pergunta: como é que faz para resolver tudo isso? Obviamente, fazendo tratamento. Ou seja, é isso que vai fazer com que você resolva o problema. Mas a pergunta é muito simples: qual é o tratamento? Qual o tratamento indicado para isso? Alguns fatos importantes você tem que lembrar. Primeiro, o tratamento da tireoidite Hashimoto funciona, mas somente em algumas condições específicas. Ele é fácil, mas só se fizer isso de forma inteligente. Ele pode ser feito mais rapidamente com 3 passos simples, desde que você saiba quais são os 3 passos. A pergunta é: como tratar? Como tratar uma doença que o seu médico disse que não tem o que fazer? Como tratar uma doença que está localizada no intestino, onde você praticamente não tem acesso? Como tratar uma doença onde você não tem nem como fazer o exame adequado do local que aparentemente começou esse problema, que é no intestino? Como você vai fazer para controlar os gatilhos se você nem sabe quais são os seus gatilhos específicos? Você pode estar na mesma família, você pode viver da mesma forma, você pode comer as mesmas coisas e você pode ter gatilhos diferentes. Mesmo nas pessoas que têm irmãos gêmeos, a genética absolutamente idêntica, você pode ter gatilhos diferentes. E aí, complica tudo, né? Como é que você vai descobrir
como fazer isso. Então, a gente vai ter que adotar alguns passos para resolver isso. Eu proponho 3 passos simples. Que passos são esses? Os passos que a gente desenhou, arquitetou, estruturou no método 3R, que eu vou explicar para vocês o que que é. Por que isso? Eu vou explicar algo que vocês já deviam ter escutado do seu médico e você não escutou. Por conta disso aqui. O futuro já chegou, mas ele não está uniformemente distribuído. Nós já temos informação para tratar isso, mas não é todo mundo que ainda tem acesso a isso. Então, isso mostra que a verdade pode não ser bem essa que você recebeu como informação. Existem outras possibilidades ligadas a isso. A pergunta é: por que seu médico não disse que existia esse caminho? Justamente por isso. O futuro já chegou, mas não está uniformemente distribuído. Ele não te disse porque ele não sabia quais eram os 3 passos. Que passos? Os 3 passos importantes no tratamento desse problema, que eu vou te explicar agora. O primeiro passo do método 3R, retirar. Vou explicar detalhadamente o que é isso. O segundo passo, reparar. Reparar no sentido de consertar, fazer o reparo. E o terceiro passo, repor. O que você vai retirar? Você vai retirar toxinas, você vai retirar infecções, você vai retirar alimentos reativos, tem que saber quais são. Você vai retirar o máximo possível de estresse, você vai retirar gatilhos, excesso de iodo. Não venha usar Lugol. Por quê? O iodo é extremamente importante para a tireoide, mas não em alta dose. Alta dose piora a tireoidite Hashimoto. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. O que que você vai reparar no sentido de consertar? A função do fígado, que é extremamente importante para poder fazer uma metabolização adequada. Se você não tiver uma função do fígado adequada, que é uma função de metabolização, até a água que você tomar vai fazer mal. Não tem nada bom que vai fazer, que você vai ter problemas, vai se sentir mal. Você vai ter que reparar as adrenais, porque senão o seu cansaço não vai embora. Você vai ter que reparar o intestino, a produção hormonal, a flora intestinal. Se você tiver a alteração da acidez gástrica, vai ter que ajustar. E o que que você vai ter que repor depois de tudo isso? Probióticos, adaptógenos, que são aquelas substâncias que ajudam a organizar, ajustar o metabolismo do cortisol. Zinco, que se ele estiver baixo, altera a permeabilidade intestinal. Selênio, que se estiver baixo, aumenta o processo inflamatório na tireoide. Vitamina D, que se estiver baixa, dificulta a conversão do T4 em T3. Vitamina B12, vitamina B1. Se você não tiver uma vitamina B1 ajustada, você também não melhora o cansaço. Diversas vitaminas você vai ter que repor. E aí, existe um arsenal monstruoso para isso aí. Inclusive, um arsenal que a gente ajudou a colocar na internet. Tem muito conteúdo de lives que a gente fez que você pode usar isso como informação. Tudo isso está disponível para você seguir. Tudo. Tudo está disponível para você seguir. Não tem muita dificuldade de achar. Eu tenho falado nos últimos 2 anos, acho que eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube. Eu acredito que a maioria é sobre esse assunto. Então, tem muita coisa para você ver. É só você fazer tudo que eu te falei, que eu orientei nesses vídeos, que você vai ter o resultado. Mas a pergunta que você tem que tomar cuidado é o seguinte: será que seu intestino delgado está preparado para esses suplementos todos? Será que você já tratou a permeabilidade intestinal para que você tenha uma boa absorção disso? Desses elementos que eu falei que são os mais adequados? Ou será que esses elementos vão funcionar como agressor, porque você não preparou o terreno, não preparou a terra para poder colocar a semente? Outro fato importante: se os níveis de estresse estão controlados adequadamente, estresse, por exemplo, ele causa depressão de vitamina B1. Então, se está estressado, vai lá na farmácia manipulação, farmácia normal, e aumenta a sua ingestão de vitamina B1. Eu já disse para vocês e repito, tudo isso funciona muito bem para quem tem Hashimoto. E as pessoas que fazem conseguem resultados extraordinários, melhoram os sintomas, passa a viver melhor, muito salva a tireoide, até 20% a função tireoide volta a funcionar. E, além disso, impede a evolução para outras doenças autoimunes. Quando você está na fase avançada, você não tem só tireoidite Hashimoto. Você tem várias doenças autoimunes. Então, para quem quer seguir só, já tem a orientação. Eu sei de uma coisa.
Mesmo com todo esse conteúdo divulgado, tem gente que não vai conseguir, ou nem vai querer tentar. Ou porque estão muito ocupadas, ou porque tem medo de errar, ou porque já tentaram sozinho e não conseguiram, ou porque falta algum estímulo na comunidade que apoie tudo que tem que fazer, ou porque não tem acesso ao médico que tem essa abordagem. É por isso que eu estou te apresentando essa oportunidade do método 3R. A partir de agora, você tem três opções. Você vai pegar todo o conteúdo que eu te passei, vai seguir. Qual que é a vantagem disso? Tem vantagem. Você faz o seu tempo, na sua ordem, no seu momento. Você não tem nenhum custo para isso. Desvantagem. Você vai ter problemas quando tiver dúvidas. Você vai estar sem um grupo de apoio. Você não tem certeza se vai estar acertando ou não. Mas você tem uma segunda opção. Fazer as próprias pesquisas e achar um caminho novo. Também é possível. E é simples. O que você tem que fazer? Ler algumas centenas de artigos, geralmente artigos estão em inglês, os melhores, organizar toda essa informação, criar um método para aplicar o conhecimento e fazer. Na verdade, esse conhecimento já existe, ele é público, é só você organizar isso de uma forma que passe a ser útil e coerente. Que às vezes tem uma pesquisa científica aqui, outra aqui, e uma fala uma coisa, outra fala outra, acabou a coerência, você fica sem saber qual que você segue. Qual que é a desvantagem da segunda opção? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Se você quiser construir uma bomba hoje, você consegue, tá tudo na internet, mas você vai demorar para poder achar esse conteúdo. Vai levar quanto tempo você construir uma bomba? Mas eu te apresento uma terceira opção, que é entrar para a mentoria 3R. Vai participar de um pequeno grupo, com o mesmo objetivo que você, vai partilhar com esse grupo as dúvidas, as vitórias, as dificuldades, e vai ter o meu acompanhamento, vai ter a minha orientação nesse período. Como é que isso vai ser feito? A gente vai começar na segunda quinzena de novembro, a gente vai ficar junto até o segundo trimestre de 2024. Tem uma coisa importante. Se você tem tireoidite Hashimoto, você não tem a opção de não fazer nada. Alguma coisa você vai ter que fazer. Nem que seja essas coisas mais básicas, retira o glúten, retira o leite, muda as coisas aí que eu já falei, para você fazer alguma coisa para você. Aliás, você até tem jeito de não fazer nada, mas a sua saúde vai pagar muito caro. Então, é importante que você faça algo pela sua saúde. E aí, como a gente começou a falar sobre isso, essa semana toda, a gente teve live todos os dias, muita gente já entrou em contato com a gente perguntando como é que faz para entrar na mentoria. Eu vou te explicar. Para entrar na mentoria, você precisa preencher um formulário de aplicação e vou saber se você tem o perfil necessário para ter bom resultado. Por que a seleção? Porque eu já fiz isso várias vezes e eu não quero pessoas que não vão ter resultados. Pessoas que vão no oba-oba e acham que vai tomar um comprimidinho milagroso e vai resolver tudo. Então, essas pessoas que não têm o perfil, simplesmente não vão entrar. Então, é isso que a aplicação serve, para que a gente, de alguma forma, entenda o que precisa ser feito para ter um resultado e quem são essas pessoas. Então, o método 3Rs, ele vai retirar, ele vai reparar, ele vai repor. Qual que é o primeiro passo? Depois que você entrar, a gente vai fazer uma avaliação individualizada. Eu converso com um a um, onde a gente vai entender como é que está seu momento de vida, o que está acontecendo, como é que são os seus problemas, como é que está a sua saúde. Uma avaliação individualizada. Aí, a gente manda os exames básicos, às vezes alguns complementares, de acordo com essa conversa, de avaliação. Você vai fazer os exames e vai mandar para a gente. Que exames são esses? No mínimo, esses 7. TSH, T3 livre, o T3 reverso, o T4 livre, o anti-TPO, antitiroglobulina e ultrassom de tireoide. E às vezes no ultrassom a gente descobre. Anota esses exames, gente, porque quem não for fazer, pede para o seu médico esses exames e avalia. Vê se tem alguma coisa alterada. Não adianta dosar só o TSH, porque você pode estar na fase 2 da doença, na fase 1, na fase 2, e não tem a TSH alterada ainda. Mas já tem, às vezes, anticorpos, anti-TPO e antiglobulina. Então, esses são os exames básicos. Peça esses exames, anote aí. Depois disso, a gente vai fazer uma suplementação específica, um a um, conforme o resultado desses exames.
Porque já tem gente que já vem com um monte de alteração. Às vezes vem com vitamina D baixa, vem com, sei lá, várias coisas que a gente vai avaliar. Então a gente suplementa especificamente para isso. A hora que essa suplementação estiver acabando, aí sim, vamos começar a dieta. Então você vê que a gente já vai estar junto aí, talvez uns 60 dias, sei lá quanto tempo, para essa parte começar, para aí a gente começar a realmente fazer o tratamento, que vai ser composto por 4 fases. A dieta da fase um, ela não é uma dieta elementar por definição, mas é uma aproximação, é quase uma dieta alimentar no sentido de ser muito básica. Aí você vai para a dieta da fase 2, onde a gente tenta focar na função do fígado, no processo de desintoxicação. A fase 3, que a gente melhora a função das adrenais. E depois a fase 4, que a gente melhora a função do intestino. Na fase um, a gente vai querer reduzir a exposição a elementos tóxicos, a gente vai retirar potenciais gatilhos, muitas vezes são alimentos. A gente vai tentar introduzir alimento funcional e deixar o intestino cicatrizar o mais lento movimento possível. Como é que eu consigo isso? Mudando a dieta. Essa fase, ela dura uma semana, bem rapidinho. Você está começando, você está aquecendo para esse negócio de dieta. Aí você faça, nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado, porque não pode ter nada que precise de um processo elaborado de absorção. Porque a gente precisa de repouso na produção do suco digestivo. A gente vai conseguir também fazer mudança na flora bacteriana intestinal. E o mais importante é eliminar de cara os alimentos que têm mais chance de ser os alimentos reativos. Depois disso, passamos para a fase 2, que dura 4 semanas. A gente fez durante algum tempo a fase 2 de 2 semanas. E aí percebemos que não era suficiente. Essa fase, você tem uns cardápios para alimentar e a fase mais gostosa, que tem mais comida boa. Então a gente prolongou porque às vezes não está dando dificuldade que a gente faz a suplementação junto com a dieta. Mudou de fase, mudou de suplementação. Então ela, hoje, no programa atual, ela dura 4 semanas. Nessa fase, a gente tem uma dieta específica, focada na desintoxicação, fazemos suplementos específicos para melhorar a função do fígado, otimizamos muito a função do fígado para poder melhorar, eliminar toxinas, isso muda clareza mental, muda a pele. O pessoal fala, não, mas eu não estou tratando da pele e melhorou a pele. Pois é, mas você está tratando do fígado. Com isso, a gente otimiza a conversão dos hormônios tiroidianos, e a gente faz a suplementação. Mas como é que eu vou saber que suplemento que você vai tomar? Você vai responder um questionário específico para adequar essa suplementação. Vamos para a fase 3. Depois, mais um mês, mais 4 semanas, onde a gente vai focar na melhoria da qualidade do sono, controle do estresse, equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. E aí, você também vai fazer outra suplementação. Direcionado por quê? Um novo questionário para saber dos seus sintomas. Por quê? Porque nós já fizemos exame lá atrás. Nessa altura do campeonato, o seu questionário é mais sensível, porque ele define melhor em que momento que você está. Um questionário para poder adequar a suplementação. E depois nós vamos para a última fase, que pode durar 6 a 12 semanas, ou seja, pode durar até 4 meses nessa fase. É uma fase mais difícil, mais trabalhosa, mais pesada. Você tem uma dieta específica, a gente suplementa enzimas digestivas, melhoramos o intestino, a gente tem diversas estratégias para o intestino mais forte e fazemos uma adequação da suplementação baseada em quê? Outro questionário. Parece escola, mas o questionário vocês vão dar conta de responder. Depois de tudo isso, o que que vai acontecer? Reavaliação, novos exames. E esses exames vão ficar na nossa plataforma, uma plataforma que a gente desenvolveu especificamente para isso, onde você entra lá ou manda os exames para a gente, e a gente coloca todos os exames seguidos, de acordo com a data e os resultados, e ele vai criar este gráfico aqui, que é um gráfico onde você tem em azul tudo que está normal e em vermelho tudo que está alterado. Então a gente consegue bater o olho de cara e já entender como é que está a sua situação. Sem contar que a gente vai pegar exame por exame, ele pode criar um gráfico para a gente saber em que momento que ele realmente mudou, alterou, o que, que a gente está de desvio importante. Quais os suplementos? Essa é uma pergunta muito comum que a gente vê, né, nas nossas reuniões. Você vai saber isso baseado em cada questionário que você vai responder. Na nossa plataforma você vai entrar,
vai fazer um questionário de avaliação do fígado, dos sintomas da tireoide, do intestino, que você responde 2 vezes o mesmo questionário em momentos diferentes, da suprarrenal, e de acordo com essa resposta, você recebe um link e responde dentro da nossa plataforma. De acordo com essa resposta, a gente tem uma pontuação, e de acordo com essa pontuação, você tem a suplementação direcionada para o seu caso, baseado naquilo que você respondeu no questionário. Então, existe um refinamento no sentido de sintomas, justamente para a gente deixar o mais individualizado possível, para deixar a suplementação mais direcionada possível para cada caso. Muito bem. A gente vai passar as perguntas, mas antes disso, você já viu alguma coisa tão completa para abordar um problema de saúde? Tireoidite nem se fala, né? O pessoal ainda está falando que não tem tratamento. Claro que não. Eu sei disso porque eu pesquisei, não tem nada parecido. Antes das perguntas, de quem anotou já vai perguntar, quero ser bem direto para quem quer participar dessa mentoria. Quem vai estar nesse pequeno grupo por 6 meses, quem vai ter acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvida, quem vai estar dentro dessa plataforma, quem vai ter acesso aos vídeos de orientações, quem vai ter acesso às reuniões de implementação e dúvidas, quem vai ter acesso às apostilas de cardápio específico, as apostilas de receitas elaboradas especificamente para Hashimoto, acesso à plataforma, aos questionários específicos para cada fase, às suplementações específicas também. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é quem tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto ou hipotireoidismo e tem disposição para fazer mudanças. Sem mudança, não vem resultado. E para quem que não é? Para quem não tem o diagnóstico de tireoidite, para quem não tem disposição para mudança do estilo de vida, para quem não consegue ser treinado e para quem não consegue ser orientado. Os estudos mostram que até 17,3% ou 18% da população feminina pode ter Hashimoto. Muitas mulheres não sabem o diagnóstico e não têm a mínima chance de melhorar, porque não tem a possibilidade de nenhum tratamento. Mas quem está aqui já está no outro nível. Por quê? Porque já sabe sobre esse assunto, muito mais que alguns médicos. Tem muitos médicos que às vezes me ligam, discutir alguns casos, perguntam, mas quem está aqui já tem a oportunidade de resolver o problema. E aí eu vou te dizer mais uma coisa importante. Tem gente que já entrou em contato com a gente e quer saber quanto custa estar nessa mentoria. Mas mais importante que isso é saber se você tem um perfil necessário para isso. Como é que eu vou saber se você tem um perfil? Muito simples. Você vai responder um formulário de aplicação que você vai preencher agora. Jade, encaminha para o pessoal, coloca no chat o formulário, vocês vão preencher. E através deste formulário é que eu vou saber se você vai estar dentro ou não desse pequeno grupo. Então, eu estimulo a todos que preencham, respondam a aplicação do formulário. Nós vamos analisar, eu vou analisar todas as respostas e amanhã a minha equipe vai ligar para os casos selecionados. E vocês respondam a um telefone DDD 65, que hoje em dia a gente tem tanta ligação que não sabe quem é, né? Porque isso é muito importante para a sua saúde. Enquanto vocês respondem o questionário, já conseguiu colocar aí? Sim, doutor, já enviei, tá? Já, né? Enquanto vocês respondem, eu vou beber água para poder voltar e responder as perguntas, tá? Levanta a mão quem for fazer pergunta depois e eu começo a responder as perguntas. Vou beber água e já volto enquanto vocês respondem. Celina perguntou onde está o questionário. Está no chat, né, Jade? Isso, e tá também no grupo do Está no WhatsApp, tá? chat, eu acho que no grupo. Você colocou no grupo também? Coloquei, tá no grupo e Está no aqui. grupo também, pessoal. Muito bem. Mais um minutinho e eu vou começar a responder as perguntas. A primeira vai ser da Bruna e mais um tempinho só, a gente começa a perguntar daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Bruna, abre a sua Oi, câmera. tudo bom? Oi, Você está firme, hein? feliz dia do médico atrasado. Obrigado. É, O pessoal lá do grupo falou alguma doutor, coisa da Soninha. foi. Só que aí eu só vi depois. Na correria eu abri sem ver. Doutor, pergunta. É porque eu vi que a quantidade de água adequada eu não tô tomando. Eu só tava tomando na primeira fase. Aí, porque eu tava com filtro de barra, não tava comportando. Uhum. Então, amanhã eu vou comprar um filtro. Só que eu já tava pensando em comprar um filtro de alcalina, de ozônio. Eu queria saber se tem algum tipo de comprovação que esses filtros ajudam em questão de doença autoimune, porque eu já li coisas a respeito, mas eu não sei se são Na confiáveis. verdade, do método absolutamente científico, não tem comprovação. No entanto, existe lógica de que funcione. Então, eu acho que nesse contexto, Bruna, eu acho que qual que é a situação?
durante algum tempo, criou-se um monte de propaganda a respeito disso e tinha filtro valendo mais do que um carro. Caríssimo. Então, acho que não justifica a esse ponto, porque a gente não tem certeza absoluta disso. Mas existe uma lógica de achar que realmente funciona, de você ter uma água mais alcalinizada, esse tipo de coisa, né? Então, acho que dá para achar um meio termo aí, um equilíbrio. Mas antes Uhum. disso, vamos focar na quantidade, né? Qual que é a quantidade? 30 a 50 ml por quilo. Você pesa 25, então precisa beber pouco, né? Ou você está bebendo mais que quem pesa Então, 25? pelo menos mal não faz, né? Não, não. Quanto a isso, pode ficar Pelo tranquilo. menos mal não faz, Só né? não se Então, consegue ótimo. provar que Então, eu tem esse achei um milagre de preço mais ou menos resultado. tranquilo. Não, não dá para provar que tem esse milagre todo de Uhum. resultado. Mas não é algo que fala assim, não, isso é prejudicial, não. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite. A minha pergunta é sobre o programa, o tratamento, porque eu estou em tratamento desde março para hipotireoidismo, então eu me enquadro nos seus critérios para o programa. A minha pergunta é o valor do programa e também se o tratamento, né, exames, suplementos, essas coisas que o senhor a gente deve precisar para o tratamento, se fica assim um valor muito alto, só para eu saber se eu tenho condições, se eu me encaixo nisso aí. Olha só, é difícil dizer isso. Por quê? Porque a suplementação, ela é individualizada. Bruna, É só para ter uma noção, mais ou menos, assim, da aham. despesa. Bruna, você está por aí ainda? Jade, abre o Oi, telefone da tô sim. Bruna. Ajuda a responder essa pergunta, porque eu não sei. O custo da suplementação, o que é em média que está dando? Eu não sei. Olha, depende da fase e depende do lugar. Eu pesquisei em várias farmácias de manipulação, mas está saindo em média 250 por fase. São Mas quantas fases? assim, tem gente que vai precisar de mais coisa e tem gente que vai precisar de menos coisa. Então é difícil a gente ter uma média, mas é muito variável de farmácia para farmácia. Farmácia de manipulação, os preços são absurdamente variáveis. E a gente tem que tomar muito cuidado quando você tem coisa muito elaborada. Por exemplo, quando a gente vai tratar a menopausa e usa hormônio transdérmico, não é qualquer farmácia que consegue manipular bem. Às vezes você pega umas baratas que, infelizmente, o negócio não é. Mas a maioria das vezes, para as medicações mais simples, a gente consegue comprar sem risco numa farmácia mais barata. Gente, eu acho que tem uma coisa errada, porque cadê a resposta dos formulários? Ah, tá, começou a chegar aqui, a Rita que respondeu. Não, é só para saber mesmo, assim, a média de custo, para ver, ter uma noção só. São quantas fases de tratamento? São 4 fases, tá? Então, se é 250 em média por fase, R$ 1.000. Não sei, tem fase que pode ser mais, tem fase que pode ser, é difícil dizer, né? Mas são 4 fases Tudo de bem. tratamento. Aí, E tem aí um eu detalhe, estou, a fase eu estou, 4, a fase sim. 4, que é a fase intestinal, ela pode durar, dependendo da pessoa, até 12 semanas, ou seja, até 4 meses. Ah, Então, entendi. depois que a gente faz os testes, se a pessoa não melhorou, a gente tem outra leva de suplementação. Então, pode demorar mais Entendi. tempo. Eu sei que a suplementação manipulada é cara, porque eu já faço uso de alguns. Eu compro tudo fora aqui da cidade, porque aqui não tem a mesma qualidade. Eu compro na Essente, é uma farmácia aí Essa do é uma massa Paraná. boa. Porque vocês utilizam uns critérios assim que eu acho bem legais. Não usar cápsulas que são feitas, né, com farinha de trigo, essas coisas, né, porque A já gente a agride gente a. está tratando doença autoimune, né? Então, a gente tem que tentar tirar o máximo de coisa possível Então, é isso mesmo. para poder ajustar. Outra pergunta, doutor Rogério, se eu tenho 55 anos, estou na menopausa, aí eu já trato, já faço reposição hormonal e faço o uso do hormônio tireoidiano. A minha Hum. pergunta é, eu dispenso o meu endocrinologista nesse tratamento? Você usa hormônio já. Não, essa parte de tireoide a gente vai cuidar, mesmo porque tem coisas que a gente vai mexer. E tem coisas que você vai chegar para o seu endocrinologista e não vai saber nem do que você está falando. Então, a Então, gente, nessa justamente porque parte, eu estou perguntando, porque vai criar um conflito, né? Eu tá tratando, fazendo 2 tratamentos hormonais com ele, no caso, e fazer esse aí, é isso que eu quero saber, você está tratando com ele só o hipotireoidismo, que é a parte mais simples, que é só dar hormônio verdade. tireoidiano.
E também a menopausa, né, que eu faço a reposição. Você usa o que para menopausa? Eu uso o estriol conjugado, né, com estradiol, uso progesterona e eu estou usando o DEA também. Depois que ele está tratando também o hipotireoidismo, eu estou usando o DEA e ele estava fazendo uso de, eu estava fazendo uso de testosterona e de fluocortisona, mas ele já suspendeu, já acabei de desmamar a fluocortisona essa semana. Por que fluocortisona? Eu acho que ele está tratando adrenal também, né? Uhum. Creio que seja por isso. Acho que não deu muito certo porque eu tive queixa de queda de cabelo, sabe? Meu cabelo partiu, tá todo partido aqui, caiu demais. É, pode acontecer. Já estava com a queda, né? Mas com a reposição hormonal para menopausa, a queda conteve em 80%, estava quase normal. Aí, com esses hormônios novos, a queda se tornou absurda, partiu o cabelo todo. É isso, então a minha pergunta é essa. Se eu, então eu terei esse acompanhamento com o endocrinologista no programa e eu não preciso ter o endocrinologista por fora? Não, Não precisa do endócrino? precisa. Precisa? Não, não precisa. Ah, sim, tá. Minha dúvida é essa, que eu sei que ia criar um conflito, né? Dois Uhum. tratamentos assim, simultâneos. É isso que eu queria saber. Às Ótimo, vezes a obrigada. gente nem muda muitas coisas, a gente faz ajustes, né? Mas, Sim, de uma forma sim, geral, a gente conduz tudo. tá Celina, bem, tá. qual a sua pergunta? Tá me ouvindo agora? Sim, A minha pergunta é a seguinte: crucíferos, eles são inadequados, os alimentos crucíferos, eles são depende. inadequados para quem tem problema de tireoide? Não, isso é um mito, que é o que aconteceu. Existiam os alimentos chamados goitrogênicos, existiam alguns mitos relacionados a isso. Então, isso é muito relativo. Não dá para dizer que são ruins, não, porque no programa, às vezes, a gente, dependendo da fase, vai poder ingerir sim. Por quê? Porque se você tiver uma permeabilidade intestinal alterada, qualquer coisa que você come pode fazer mal para você. Então, o problema não é o alimento. O problema é o intestino inflamado, permeável, associado à predisposição genética. Então, no começo, a gente tira quase tudo que pode acontecer. E depois a gente vai repondo e testando, avaliando a resposta. Então, eu não gosto de condenar especificamente, por quê? Porque depende da fase. Se você tiver numa fase que o intestino está muito inflamado, pode ser muito ruim. Dependendo da fase, pode não ter problema. Então, nós não carimbamos assim, essa é uma coisa que todo mundo fala por aí, nós não carimbamos isso assim, que não pode isso, não. Mas, desde que passe por uma sequência de tratamento do intestino. Deu certo agora. Ah, pronto. Você está onde? Você falou, eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, né? Uhum. Sim. Eu sou ginecologista e eu gostaria de saber, eu acredito que eu já esteja da fase 2 para a fase 3 aí. Uhum. Já tenho nódulos de tireoide. E São vivi nódulos o que a maioria pequenos? das mulheres vive. Precisou fazer punção, alguma coisa assim ou não? Tirades 4, já fiz punção 2 vezes e não deu câncer. Qual o tamanho do nódulo, Rita? A última vez que eu avaliei estava 6 milímetros. Ah, muito pequeno. 0,6. Eu fiz Uhum. a punção mais por ansiedade mesmo, porque deu Tirades 4. Mas o que que acontece? O Porque Tirades, eu tenho mãe que já teve nódulo de tireoide, teve uhum, infarto intestinal. é uma Meu grande irmão tem ansiedade. hipertireoidismo. Uma grande ansiedade que a gente Sim, tem em relação a essa questão dos nós de tireoide é justamente essa possibilidade de lesão maligna, né? 3 a 5% desses nódulos acabam sendo alguma lesão maligna. E a gente já passou ao longo dos anos por muitos processos para tentar ter clareza qual que é o nódulo perigoso. Por quê? Estima-se que até 60% da população feminina pode ter nódulos de tireoide. É uma incidência muito alta. E não dá para sair funcionando todo mundo. E já teve diversas classificações para poder tentar avaliar esse grau de risco. A anterior a TIRADS era a classificação de chamas, que se provou ser muito ruim. Por quê? Ela se baseia na vascularização. E a teoria é o seguinte: quando você tem uma atividade metabólica maior, no caso do câncer, você tem uma atividade metabólica maior, você muda o padrão vascular, e com essa mudança de padrão vascular, você tem uma estimativa de risco de câncer.
Não é verdade, não se comprovou. Já com a Associação Tiroidiana a Associação Americana de Tireoide, que criou o TIRADS, a gente consegue uma identificação melhor, mas tem um detalhe: para os nódulos muito pequenos, eles falseiam o TIRADS para cima. Por isso que nódulos muito pequenos, mesmo com TIRADS 4 mais alto, muitas vezes você não funciona. Porque imagine a seguinte situação: você tem critérios como regularidade da borda. Se ele é muito pequenininho, você não consegue saber se ele é regular ou não. A coloração, se é hipercóico ou não. Se ele é muito pequeno, você também não consegue ver isso. Então você acaba, nos nódulos muito pequenos, falseando o TIRADS para cima, o que acaba gerando algumas punções inadequadas em frutíferos, que às vezes até não tinha indicação. Mas cada caso é um caso. E o tal do CRM Na verdade, positivo, né? O tal do CRM positivo sempre complica. é CRM positivo, exatamente. Médico é um mundo Eu acho que diferente. eu forcei a barra para fazer o exame. Mas a minha outra pergunta é sobre o uso de Lugol. Eu vou fazer 34 anos de formada em dezembro. Uhum. E já desde o quinto ano de medicina, então há 36 anos que eu faço exame preventivo, trabalho com pacientes com câncer e uso muito Lugol e aspiro e respiro aquilo todo dia. A gente às vezes tem um quadro na parede e quando você tira o quadro, você percebe que a parede não é mais branca. Uhum. Então, para a gente observar o quanto a gente absorve disso aí. Então, eu gostaria de saber qual a toxicidade em relação a mim. Olha só, o Paracelso já dizia, em 1460, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, o Lugol, o único problema que ele tem é a dose, só isso. Por quê? Quando a gente tinha o iodo, ele passou a ser usado no sal no mundo em 1920. No Brasil, em agosto de 1952, teve promulgada uma lei que colocava o iodo no sal. Então, aqueles bócios, aqueles nódulos por deficiência de iodo praticamente desapareceram, mas aí explodiu os casos de tireoidite Hashimoto. Então, o que se percebeu depois é que a alta dose de iodo aumentava o processo inflamatório. E o grande problema do Lugol é que a gente discute Lugol em miligramas, enquanto a dose recomendada de iodo é microgramas. De 100 a 150, se for mulher gestante, pode chegar a 200, 220 microgramas por dia. Então, o único detalhe disso aí é o Lugol. Agora, se você não consegue se livrar de algumas toxicidades em relação à tireoide, vale a pena você aumentar a suplementação de selênio, que acaba protegendo isso, porque o selênio dentro da tireoide, uma dose maior, acaba diminuindo a possibilidade desse efeito deletério do iodo em alta dose. Então, talvez a preocupação maior seja melhorar a suplementação de selênio, que na maioria das vezes deve ser feito de forma isolada. Porque às vezes o pessoal pega muito selênio em Polivitamínicos. polivitamínicos, exato. E aí, apesar do selênio estar lá dentro, ele não consegue ser absorvido adequadamente. Ele precisa ser tomado separado, porque a farmacocinética dele atrapalha a absorção. Então, é que nem o hormônio tiroidiano, né? Você tomar o hormônio tiroidiano junto com outras coisas, está pedindo para ter problema, que ele não vai absorver de forma adequada. Então, Mas tem que ser tomado em jejum? não necessariamente, ele só precisa ser tomado separado das outras medicações. De outras medicações, sim. Uhum. Então, Mas no índice, no IDR normal, ou é dose para cima? do selênio? Sim, Não, no IDR normal. No IDR normal. Tá? A questão é que a gente não faz nem isso. E aí, a gente muitas vezes transfere para a alimentação a responsabilidade de fazer tudo. Qual que é o problema? Você não é o que come, você é o que essa comida come. Então, de alguma forma, se você pega uma castanha, por exemplo, a variação de selênio na castanha pode variar mais de 10 vezes. Por quê? Depende do solo, de onde você vê essa castanha. Então, você pode ter numa castanha 50 microgramas a 500, 550 microgramas em uma castanha, dependendo de onde ela foi. Ou seja, dá para confiar que, não, a minha alimentação é saudável, está tudo bem? É difícil, tá? Então, de uma forma geral, a gente não tem nem a dose diária recomendada. Então, dependendo do caso, a gente pode fazer. Agora, o que é interessante em relação ao selênio? Gente, a pergunta dela tá mais técnica, tá? Justamente mas assim, talvez alguém não esteja entendendo, mas é porque a gente aprofundar um pouco nisso.
O que que acontece em relação ao selênio? Os estudos mostram que o selênio, para poder ajudar a baixar os anticorpos, ele tem que ser tomado por um período de 6 meses em média. Então, se você tomar selênio nas doses recomendadas, faz aí seus 100, 200 microgramas por dia. Se você tomar isso durante 6 meses, isoladamente, ele já pode baixar seu anti-TPO e seu antitiroglobulina, mesmo que você não tenha outras coisas. Agora, pode acontecer de você tomar o selênio 6 meses, não acontecer nada, não baixar. Por quê? Porque você não fez as outras coisas, né? Então, mas de uma forma geral, ele Sim. pode realmente ser importante. Ok, muito obrigado, professor. Liga seu microfone aí, fala, conversa com a gente. Todo mundo quer ouvir sua linda voz. Falei. Eu tô no e-mail do meu filho, é Sirlene, meu nome. Ah, tá. Tá. Eu tenho plano médico, no caso, eu vou conseguir usar fazer os exames, você vai prescrever os exames, eu consigo fazer pelo plano. Consegue. Não preciso de outro médico na minha cidade, tipo, Não, não porque é se o difícil. seu, olha só, às vezes o plano Unimed, ele depende de você entrar no sistema da Unimed e fazer o pedido. Aí complica, porque tem que ser o médico credenciado daquilo lá. A não ser que seja um Unimed Não, mas nacional, a gente consegue. não, aqui diz que basta que o médico, não precisa ser credenciado, assim, sei lá. Ah, não, então é tranquilo. A gente, inclusive, o pedido que a gente faz é no formato dos convênios, que é o TIS, formato TIS. Então, ele já sai, inclusive, com a logo do convênio, com assinatura com certificado digital. Então, a gente não tem problema relacionado a isso, não. Uhum. Outra coisa, eu soube desse diagnóstico de Hashimoto, nem sei falar o nome dele, há cerca de um mês, porque eu estava com sintomas, assim, estava sentindo muito frio, muita ansiedade, e eu, por conta, resolvi fazer um hemograma, e eu estava com a hemoglobina 6,8, com muito sangramento, né, ferido, 6,8 de hemoglobina? 6,8, estava de pé, não sei como. Que coisa! Só que a ginecologista viu, eu também fiz outros exames por conta, né, que eu estava suspeitando de problema de tireoide, e levei para ela e ela, o exame está um pouco alterado, não dei importância, mas mesmo assim eu fui para uma endocrinologista, ela não encaminhou, eu que fui. E Uhum. ela não, daí com os exames que eu apresentei, fizemos uns outros e foi constatado. E só que ela me deu apenas Puran, falei em alimentação, ela não tem nada a ver, nisso eu acho que eu já um pouco estressada, fiquei pior ainda. É, E eu queria saber, assim, no caso, eu tô para fazer um mineralograma, eu faço ou não, ou eu já entro para esse tratamento, estou meio perdida, assim, nisso, sabe? E outros Aquele problemas de saúde você oligoscan. tem? Que outros Oi? problemas de saúde você tem, que já está documentado? Outros problemas de saúde que você tem, quais são? É esse? O outro, e eu, Olha, tudo já, quanto é informação pode ajudar. Às vezes você faz um exame mais amplo e aí acha uma coisa lá que você não estava nem esperando, né? E uhum, nós temos que entender uma coisa: os sintomas relacionados à tireoidite, e aí está um problema, são uhum, sintomas muito inespecíficos. uhum, Aqui está a Rita, por exemplo, que deve tratar mulheres com menopausa, e os sintomas às vezes se sobrepõem. Tem mulher com menopausa que tem isso que eu estou falando, uhum, igualzinho. Mas como que a gente vai saber? Ou seja, às vezes a gente precisa de mais informação de exame, pode ser útil sim, mas é difícil dizer porque tem muita coisa em jogo aí para poder te orientar nesse momento que eu não tive acesso ainda a seus exames, né? Mas pode aham. ser útil sim. Sim, mas eu faço esse exame, mas daí eu ia encaminhar para um outro médico que trabalha com a medicina molecular. Aí, se eu tomar essa bomba de coisas que ele vai me dar, porque ele já deu isso pro meu marido, ele estava em depressão e foi curado, E melhorou? e melhorou. Eu queria Uhum. saber se isso vai atrapalhar, se eu faço e entro junto Possivelmente também. não, porque quando a gente trabalha com suplementos, a gente Uhum, tem uma certa tranquilidade. Quando a gente trabalha uhum, com remédio, é um negócio mais problemático, porque eu tenho que pensar nos efeitos colaterais e das interações. E o que é suplemento? Tudo aquilo que seu corpo identifica facilmente e sabe o que fazer com ele. Então, se eu te sim. dou uma vitamina C, é um suplemento. Se eu te dou vitamina D, é um suplemento. Se eu te dou uma dipirona, é um remédio. Se eu te dou um antibiótico, é um remédio. Então, a Uhum, gente tenta, no máximo possível, uhum, evitar remédio e ir para os lados dos suplementos. Então, tá. eu tenho uma formação muito tradicional. Eu sou
cirurgião geral, cirurgião oncológico, cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu tenho Uhum, certos dedos em relação a medicamentos. A gente tenta evitar ao máximo. E aí, uhum, os suplementos, a gente geralmente tem um pouco mais de liberdade. Então, uhum. não dá para dizer que vai te prejudicar, né? Possivelmente vai trabalhar com suplementos Tá. também. E daí, no caso, eu entrando agora nesse grupo, eu, no caso, mostro tudo que eu estou tomando, que eu vou também Sim. tomar, para não ter conflito ali, né? Ou É porque, complementar alguma assim, coisa. a gente não pode pegar um pedacinho de você. A gente tem que pegar um Uhum, inteiro e entender o que está acontecendo na sua vida. sim. Então, inclusive, como é que está seu momento de vida, né? Às vezes a pessoa está totalmente desalinhada porque está com problemas de relacionamento, está com problemas com família, com filho, e aí as adrenais está tudo lascada e nada conserta. Então tem que ajeitar isso. Então a gente tem que entender o global, porque é muito fácil a gente trabalhar só um pedacinho. Olha, eu vou pegar só a tireoide aqui e vou mexer aqui. E o resto, que está influenciando na tireoide também? E a relação entre a tireoide, o pâncreas e a adrenal, como é que fica? Né? Então, a gente tem que tentar ver o mais global possível. Uhum. Então, eu não vou estar no caminho errado. Eu posso ir ali e seguir esse caminho e também Sim. focar na tireoide também, né? Uhum. E no caso, o anticoncepcional, porque daí eu fiquei assim perdida, que ela me deu o anticoncepcional, fazia muito tempo que eu não tomava para conter, né, sangramento. Só que Resol- faz Resolveu? mal. Resolveu? Tive, mesmo assim, eu tive momentos. Na semana passada mesmo eu Olha estava. só, quando a gente fala de anticoncepcional, eu falo de Uhum, possíveis gatilhos. E falo uhum, também que é o seguinte: o que é um gatilho para você pode não ser nem para sua irmã gêmea, e vice-versa. Então, uhum, é um possível gatilho. É para você? Não dá para dizer. Então, no começo, meio que a gente condena tudo até entender. É que nem a dieta. A gente tira tudo e depois vai acrescentando e vai vendo o que acontece, né? Então, existe a possibilidade do anticoncepcional ser um dos gatilhos? Existe. Mas não, mas eu tem. não vinha tomando há anos. Ela me deu para eu não menstruar. Aí eu queria saber se eu posso seguir tomando. Senti que reduziu, né? Eu até fiz uma, né, esteroscopia na semana passada para ver o que era, se era pólipo, não era Você tem pólipo. espessamento endometrial ou não? Não. Não tem Aí eu espessamento. vim saber que era em função da tireoide, esse sangramento. Será? Sim, por isso sangramento vaginal. Mas você tem alteração na tireoide que justifique isso? Sim, sim. Sim. Só com Bom, aquele hormônio, aquele exame que é aquele, tá aham. 900, bem Deve anticorpos, ser né? anti-TPO, antiglobulina. Isso, tá 900. Uhum. Bom, tem que analisar, porque a gente às vezes não tem todas as informações e fica, né, sem Uhum, saber se pode orientar dessa forma ou não. Mas tá, é possível, tudo é possível. tá. Mais alguém? Tudo tranquilo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu sempre gosto de bater papo aqui. Rita, vamos discutir depois menopausa nos próximos encontros. Tem muita gente que precisa saber sobre esse assunto, é um assunto muito interessante, tá? E existe muita discussão, muita controvérsia às vezes, né? Muitos posicionamentos. É um prazer conversar com vocês. E o que que vai acontecer? As pessoas que pediram para a gente ligar, alguém da equipe vai ligar nos próximos dias, tá? A gente vai organizar isso e espero que vocês estejam com a gente. As pessoas que não vão ficar, tem muito conteúdo na internet, às vezes fica meio desorganizado, mas dá para poder ver, pegar um marco e não precisa de procurar muita coisa. Só o que eu tenho no YouTube já dá para poder fazer meio mundo de mudanças, mas precisa mudar, tá? A tireoidite não vai desaparecer sozinha, às vezes pode melhorar de acordo com o momento de vida que você está, às vezes você melhora alguma coisa, se livrou de alguém que te atrapalhava muito, melhorou sua vida por causa disso, né? Mas não é o que espera. Geralmente a gente tem que fazer algum tipo de tratamento de abordagem. Então, até a próxima, pessoal. Um prazer estar com vocês e qualquer coisa a gente vai se encontrando por aqui, tá bom? Até mais.